Fala galera do Objetivo Concursos, professor Giovanni Dias na área, professor GD na área, tá? Seja muito bem-vindo a essa live aqui pelo Objetivo. Nós vamos trabalhar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse evento nós vamos trabalhar em forma de blocos. Então vamos ver 3 blocos aqui na modalidade flashcard, tá? Então são flashcards, são perguntas e respostas, onde a gente traz um pouco do aspecto memorativo para o concurseiro, beleza? Você que não conhece ainda o Objetivo Concurso, você que chegou aqui agora, se inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos, clica no sininho e vem fazer parte da equipe de aprovados que mais cresce no Brasil, tá? Os alunos aqui do Objetivo Concurso. Conheça a plataforma, o Objetivo Play, tudo o que você precisa para realmente ser aprovado no teu concurso, beleza? Então vamos lá, nós vamos aqui começar pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas antes disso, eu quero trazer para vocês aqui, tá? O início do bloco. Então vamos lá, 3, 2, 1. Fala galerinha show do Objetivo Concursos, professor GD na área, bloco 1, relacionado ao Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto ao nosso projeto de flashcards, tá bom? Então vamos lá. Primeiro tópico aqui, primeira questão relacionada ao Estatuto, nós temos o seguinte: o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente? Essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, é óbvio, né? É óbvio. O Estatuto da Criança e do Adolescente protege a criança e o adolescente. Beleza, parece ser besta esse primeiro flashcard, e é um pouco besta. Mas cuidado, porque o que é que cai nas provas, ó? Ele coloca jovens em geral, tá? Em geral. Ele coloca a vedação absoluta, tá? Aos maiores de 14 anos. A banca vai colocar isso para você e para te induzir ao erro. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. Mas ele também vai trazer, pessoal, outros aspectos protetivos vinculados à pessoa que tem mais de 18 anos até 21 anos, por exemplo, para a pessoa, pessoal, dentro do campo familiar, de maneira geral. Então ele traz proteção, por exemplo, à mãe, tá certo? Então, naquele período de amamentação, tem alguns pontos de proteção à mãe. Tá? Por quê? Porque protegendo a mãe, eu estou protegendo também a criança. Então, eu tenho os periféricos trabalhados aqui nesse estatuto. Certinho? Vamos aqui para a segunda, que a gente já começa um pouco mais, tá? A entrar nas peculiaridades. Qual a idade em que se considera criança ou adolescente? Então, eu tenho 2 idades. Eu tenho a idade que eu vou considerar o indivíduo, né, criança, e eu tenho a idade que eu considero o indivíduo aborrecente, né? Adolescente, tá? Adolescente. Então, criança, eu vou considerar criança quando, pessoal? Criança quando a pessoa tem até 12 anos de idade, tá? Então, tem até 12 anos de idade, é criança. Galera, se ela já tem 12 anos de idade e um dia, então não vou mais considerar criança, eu já considero adolescente. Até 12 anos, criança, tá bom? Então, até 12 anos. Isso aqui vale para a prova. É claro que se você chegar para uma pessoa e perguntar quantos anos ela tem, ela vai dizer 12. Aí você vai dizer, é criança. Mas para fins de contagem legal, passou de 12 anos, já não tem só 12 anos. Então, criança até 12, tá? E adolescente, ó, ele traz bem claro, adolescente é aquela entre 12, então, ó, entre 12 e 18 anos. Então, se a pessoa tem entre 12 e 18, tem 12 anos e um dia, ela tem 12 anos e um dia, ela tem entre 12 anos e 18. Então, no caso, ela já é adolescente, tá bom? Então, ó, criança, adolescente. As medidas que a gente vai ver aqui, pessoal, as medidas educacionais relacionadas
uma espécie de penalidade por um ato infracional. Estou falando penalidade aqui, mas não são aquelas penas aplicáveis aos imputáveis, não. Tá bom? Porque a criança e o adolescente são inimputáveis, tá? Pelo critério biológico do Código Penal. Então, nós vamos ver que quando eu vou aplicar alguma espécie de, entre aspas, sanção, eu aplico ao adolescente, tá? Entre 12 e 18 anos. Beleza? Então, pega primeiro esse requisito aqui, para você não confundir mais, chamar criança de adolescente e adolescente de criança, tá? Vamos lá. Terceiro, a aplicação especial desse código é direcionada para qual idade? Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, vamos lá. Tenho aqui a criança, tá? Criança. Eu vou ter o adolescente, tá? E eu vou ter aqui, pessoal, os casos especiais. Casos especiais. Então, criança, lembra, até 12 anos. Adolescente, entre 12 anos e 18 anos. E casos especiais, pessoal, entre 18 anos e 21 anos de idade. O cara que tem entre 18 e 21, ele é adolescente? Não, ele não é adolescente. Adolescente é só até 18, tá? Entre 12 e 18 anos ele é adolescente. Quando ele tem entre 18 e 21, ele não é mais criança e nem adolescente. Inclusive, nos casos especiais, esse indivíduo aqui, ele é o quê? Ele é imputável. Ou seja, ele já responde penalmente. Ele responde penalmente, tá? Porém, o próprio Código Penal, até mesmo o Código Penal Militar, eles trazem um benefício para o indivíduo que tem até 21 anos de idade. Então veja que eu tenho vários benefícios aí de redução de pena, de privilégio, para quem tem até 21 anos de idade, tá? Isso não quer dizer que ele seja inimputável, ele é imputável. Porque o inimputável, pelo critério biológico, pelo Código Penal, ele é aquele que tem o que, pessoal? Menos de 18 anos. Ele é inimputável, certo? Pelo critério biológico. Nós temos vários outros critérios que podem ser adotados para a inimputabilidade, como, por exemplo, a não compreensão do que está fazendo, a não compreensão do fato, tá bom? Eu tenho, por exemplo, a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Eu tenho vários outros exemplos aí a serem elencados. Mas fica ligado aqui nesse. Então, ó, 3 pontos distintos a serem observados quanto à questão relacionada ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá bom? Vamos para a próxima, sem demora, que a gente vai para cima. O que levar-se-á em conta na aplicação desta lei? Então, o que é que eu levo em conta na aplicação aqui desta lei, do Estatuto da Criança e do Adolescente? Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Pessoal, há muito, né, esse discurso de que por que é que eu trato as crianças de uma maneira, criança e adolescente, de uma maneira desigual? Ou seja, de uma maneira mais branda, mais leve. Por quê? Porque elas estão em fase de desenvolvimento. É como se elas estivessem ali no café com leite ainda, né? Lembra quando eu brincava lá de esconde-esconde, né? Café com leite. Café com leite era aquele ali que não estava valendo para ele. Ele só estava ali fazendo um test drive, né? No que diz respeito à brincadeira ali. Então, ele, quando ele era pego ali fazendo alguma coisa, por exemplo, ele não se escondia direito, ninguém dava bola para ele. No jogo de futebol, 5 contra 5. Ah, bota mais um aqui desse lado, ele é café com leite. Então não contava. Tá certo? Ou seja, pessoal, a criança e o adolescente, quanto a essa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente,
ele é como se fosse um café com leite. Por quê? Porque é como se ele não valesse as coisas erradas que ele fizesse, tá? Não valesse tanto quanto uma pessoa que já tem o seu discernimento aí, tá? Sua compreensão de vida, sua formação intelectual formada. Eu, particularmente, não concordo muito com isso, mas eu não vou entrar nesse mérito, tá? Porque como policial militar, já vi aí adolescentes de 12, 13, crianças de 11 anos já com mentalidade maldosa, meu amigo. Mentalidade mesmo assim de gente que você jura que parece que tem ali um anão. Parece que ali não é uma criança, não. É um anão de 30 anos de idade já com uma maldade enorme no coração. Porém, a gente tem que respeitar o ECA. Então, não é uma opinião ou então um julgamento a lei seu que vai fazer você mudar o comportamento quanto ao que diz a lei. Uma coisa é que você pensa, outra coisa é o que você deve fazer. Você não deve o seu pensamento no âmbito interno influenciar no que você deve fazer. Você tem que dissociar um pouco a opinião pessoal de atividade policial, tá bom? Mas eu, como opinião pessoal, eu vi ali menino de 12 anos ali, entrava dentro da casa dos outros, quebrava tudo, botava arma, menino de 13 anos botando arma na cabeça de pai de família, tá certo? Então, para mim, esse indivíduo ali, na verdade, ele já sabe muito bem o que ele está fazendo, tá? Mas para o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu tenho que trazer um tratamento especial para esses indivíduos, certo? Então, eu tenho um tratamento específico para a criança, que é bem mais brando, e eu tenho um tratamento para o adolescente, que não é tão brando quanto para a criança, mas ainda assim é uma aplicação, tá? Bem leve, em comparação com quem tem mais de 18 anos. Beleza? Então, aqui, pessoal, na interpretação da lei, então, quando o legislador for tomar em contraponto essa lei, ele tem que levar em conta os fins sociais a que ela se dirige, tá? Ou seja, quais são os objetivos que essa lei aqui quer obter, quer chegar. Qual o objetivo? Fazer com que a criança chegue ao seu pleno desenvolvimento da melhor forma possível, tendo acesso à saúde, educação, moradia, ao conhecimento, tá? E realmente, pessoal, essa lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, trouxe vários benefícios, como por exemplo aqui, vedações. Vedações de trabalho infantil em alguns momentos. Por exemplo, claro, você pode aí ter um adolescente trabalhando, né, como menor aprendiz. Mas aquela questão de estar levando crianças para trabalhar e etc., de maneira arbitrária, não pode, tá? Na verdade, qualquer trabalho é proibido para a criança. O trabalho é permitido para quem? Para o adolescente. E a gente vai ver muito bem isso e a própria Constituição Federal traz isso. Tá? Mas eu tenho vários questionamentos jurisprudenciais também quanto a esse tema de trabalho à criança. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, crianças que fazem filmes, novelas. E aí? Essas crianças estão trabalhando ou não estão? Estão. Elas estão trabalhando. Tá? Então, qual é o limite que eu estabeleço para o que é ou não trabalho infantil? Tá? Então fica esse questionamento que não vai cair na tua prova, mas eu estou apenas abrindo um pouco a sua mente quanto às discussões acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos ver um pouco mais à frente os crimes e as infrações administrativas, para clarear um pouco mais, tá? Sua fonte aí de raciocínio. Beleza. Vamos para a quinta, então. Ó. Opa, faltando aqui, né? Ó, exigências do bem comum, tá? Só para terminar. Direitos e deveres individuais e coletivos. Então, aqui ele vai ter por base o que traz a Constituição Federal, tá? O que traz a Constituição Federal. E a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Tá? Então, eu tenho que garantir que esse indivíduo chegue no seu pleno desenvolvimento. E aí sim ele pode responder pelos seus atos. E aí tem aquela velha discussão. Como é que eu vou punir a criança ou adolescente pelo resto da sua vida por uma conduta que ele fez quando ele ainda estava em desenvolvimento, tá? Então, essa é a discussão e esse é o apontamento mais incisivo e mais recorrente, né, na proteção dos direitos da criança e do adolescente. Beleza? Então, vamos lá. Quinta questão. Quais os aspectos considerados para a garantia de liberdade da criança? Ó, só para a gente deixar bem claro aqui uma coisa, eu separei esse material aqui, pessoal, com base no que mais cobra, no que mais é cobrado aqui nas provas, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é gigante.
Então, em flashcards aqui, se a gente for pegar a própria letra de lei seca, é melhor a gente estudar a lei seca. Flashcards é para você pegar o que mais cai e tentar fazer uma memorização rápida ali, uma associação rápida do que as bancas estão cobrando, tá? Com o que está no teu edital. Específico lá para aquela tua banca. O que é que tua banca mais gosta de cobrar? Então, feito esse mapeamento, eu trouxe esses pontos aqui. O que é, para que serve a lei, o que é criança e adolescente, quais são os casos especiais, quais são os fins considerados para a interpretação dessa lei. E aqui, ó, quais os aspectos considerados para a garantia de liberdade da criança? Vamos lá. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Primeiro, ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições, vou botar aqui, ressalvadas as restrições legais. Opinião e expressão, crença e culto religioso, tá? O direito à liberdade. Brincar, praticar esportes e divertir-se. Então a criança ela tem direito de quê, pessoal? Criança adolescente, de brincar, tá? É o tempo que a criança vai brincar. Ela tem esse tempo para brincar, para se desenvolver, para ter essas experiências da infância, certo? Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Participar da vida política na forma da lei. Buscar refúgio, auxílio e orientação. E aí você fala assim, pô, professor, participar da vida política na forma da lei é lógico. O adolescente ele pode votar. Quando ele tem o quê, pessoal? De 16 a 18 anos. Então o cara que tem 16, 17 anos, ele é adolescente e pode votar. Então ele pode participar já da vida política a partir dos 16 anos, tá? Lembre-se que o voto ele é obrigatório para os maiores de 18, para os maiores de 18 anos, e ele é facultativo, por exemplo, para os analfabetos, para os maiores de 70 anos e para aqueles entre 16 e 18 anos. Então, pode sim participar o adolescente da vida política, tá? Isso aqui pode cair na prova de vocês, uma questão bem bacana relacionada a isso. Buscar refúgio, auxílio e orientação, tá? Buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, esse é o direito de liberdade compreendido dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza? Show de bola? Então, quinto flashcard foi esse. Bora aqui para o sexto. O sexto, galera, é bem interessante, porque ele vai falar de internação. Internação cai muito em prova, professor? Cai não, despenca. Isso aqui despenca. Igual manga madura, meu amigo. Se você tiver ali várias mangas maduras ali, período de manga, não dá conta. Você pode trazer uma carrada de gente para comer manga que vai ficar manga no chão. Tá? Então é igual questão relacionada à internação. Não se acaba não. Muito cobrado. Então o que é que ele traz aqui, ó? Discorra acerca da internação constante nessa lei, tá? Então, quando eu falo de internação, eu tenho vários aspectos a serem observados. O principal é relacionado ao prazo de internação. Então, ele diz, ó, a internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. Beleza. Então, primeiro, internação é medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição de peculiar de pessoa em desenvolvimento. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada o quê, pessoal? No máximo a cada 6 meses. Deve ser reavaliada ali aquela medida de internação. Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá 3 anos. Então vamos lá. Qual o período máximo de internação? 3 anos. Período máximo, 3 anos. Deve ser reavaliada num período máximo de a cada 6 meses. Não é a cada 6 meses, é no máximo 6 meses. Posso avaliar mensalmente, semanalmente, bimestralmente, mas o máximo é 6 meses. Eu não posso passar mais de 6 meses sem avaliar aquele internado, aquele adolescente internado, por exemplo. Certo?
E a internação, em hipótese alguma, pode ultrapassar 3 anos. Lembre-se também que a internação, pessoal, é por tempo indeterminado, tá? O que ele traz aqui, ó? Ó, não comporta prazo determinado. Então, ele não vai determinar 2 anos, 2 anos e meio, não. Ele é internado e as avaliações vão dizer se o adolescente ele está apto ou não a retornar, tá? E se livrar dessa internação. Certo? Atingindo o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou de liberdade assistida. Tá? Passado o limite aí dos 3 anos, lembra dos 3 anos, a banca vai botar 3 meses, 2 anos, ela vai trocar isso aqui. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Tá? Então veja, a liberação compulsória, logicamente, era para ser o quê, pessoal? Aos 18, né? Porque acaba ali o limite do adolescente. Porém, ele pegou e botou o caso especial. Então, a liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Tá? Fechou 21 anos, independente do tempo de internação, deve ser liberado compulsoriamente. E em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público. Tá? Então, fechamos aqui o 20º flashcard, na verdade, o 6º flashcard, né? E vamos continuar aqui nessa mesma pegada. Beleza? Tamo junto, pessoal. Até o próximo bloco. Valeu! Fala, galera do YouTube. Não terminou por aqui, não. Calma. Nós estamos fechando o primeiro bloco. Vamos ainda para mais 2 blocos aqui, tá? Você que chegou agora na live, meu muito obrigado pela participação. Estamos trabalhando o Estatuto da Criança e do Adolescente nas suas peculiaridades, o que mais importa para a prova, o que você deve saber para a tua prova, né, com foco na tua banca. Beleza? E agora nós vamos para o nosso segundo bloco, relacionando-se com o já ia falar CTB, ó, de tanto CTB na cabeça. Relacionando-se com o ECA, tá? Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é uma lei pequena, ela é bem longa, mas eu tenho pontos de maior importância para a prova. Beleza? Então você que chegou agora aqui na live, pessoal, peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Então vamos lá trabalhar aqui em mais um bloco para vocês, tá? Vamos lá? Puxando aqui. 3, 2, 1. Fala, galerinha show do Objetivo Concursos. Mais um bloco aqui para vocês em forma de flashcard. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos encerrar o que havíamos trabalhado no bloco anterior quanto à questão da internação do adolescente, tá? O que é que nós falamos acerca da internação? A internação ela não tem prazo determinado. A internação ela deve ser reavaliada a cada 6 meses. A internação ela tem um prazo máximo de 3 anos. Então pega todos esses aspectos. A desinternação compulsória se dá quando o indivíduo tem 21 anos. Quando ele completa 21 anos, então eu tenho aí a desinternação compulsória. Então são muitos números para decorar. E só para a gente encerrar e vencer essa etapa de internação, nós temos mais alguns aspectos aqui, ó. A determinação judicial mencionada no parágrafo 1º poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária, tá? Essa determinação aqui, ó. Será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. Então, essa determinação pode ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária, tá bom? Não é muito importante para a gente. O que é importante? Ó, medida de internação. Quando é que eu posso aplicar a medida de internação? Daqueles prazos que a gente viu. Vamos lá. Em tese, né? A medida de internação só poderá ser aplicada quando tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, tá? Grave ameaça ou violência à pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações graves. Então, reiteração, ele não pode falar, pessoal, especificamente aqui reincidência. Por quê? Porque eu não vou aplicar a reincidência, tá? Diretamente relacionado esse termo a um ato infracional.
beleza? Então ele fala de reiteração no cometimento de outras infrações. Por descumprimento reiterado e injustificado da medida anteriormente imposta. Então, pessoal, a medida de internação, ela só poderá ser aplicada nesses 3 pontos específicos. E o prazo de internação na hipótese do inciso 3 desse artigo não pode ser superior a 3 meses. Então, ó, descumpriu, reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta. Nesse caso, a internação não pode ser superior a 3 meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. Tá? Então, se eu falar de maneira específica, de maneira genérica, até quanto tempo pode ser a internação? Até 3 anos. A gente viu aqui, ó, tá? Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá 3 anos. Só que no caso do inciso 3, em nenhuma hipótese pode ser, nesse caso do inciso 3, tá? Qualquer que seja o caso relacionado, mas que tenha como fito aí o inciso 3, não pode ser superior a 3 meses. Então, cuidado, porque tem 3 anos de maneira geral, e do inciso 3 não pode aí ser superior a 3 meses. Parágrafo 2º, em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada. Então, pessoal, a internação para o código, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Eu ia falar código de novo já. Internação é última hipótese. Tá? É a última hipótese de disciplina. Tá? É a última hipótese de disciplina, ou seja, quando nada mais dá certo, eu não posso mais aplicar nada, aí eu aplico a internação, tá? Como se fosse a última rácio, beleza? E artigo 123, para a gente fechar a internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida a rigorosa separação por critérios de idade, complexão física e gravidade da infração. Tá? Então, deve ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes. Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas, tá? Meu amigo, tem tudo, atividade pedagógica, tá? Tem café, almoço, lanche, janta, tudo lá para que ele possa o quê, pessoal? Para que ele possa, ao máximo, se desvincular daqueles atos infracionais cometidos e possa, a partir dali, ter um desenvolvimento saudável. No papel, é tudo muito lindo. Na prática, a gente sabe que é a mesma coisa de falar de uma ressocialização, tá, do sistema penitenciário brasileiro. Não existe, é quase um conto de fadas, tá certo? Mas o que é que cai na tua prova? Por que eu estou trazendo isso? Porque na tua prova cai a teoria, não cai a prática. Então esqueça, pessoal, aqueles canais televisivos sensacionalistas, tá? Esqueça o que acontece na prática. Você não vai passar em concurso público com prática do que acontece na realidade ali nos presídios, o que acontece na realidade ali no campo profissional. Você vai passar em concurso dentro do campo teórico, o que deveria acontecer. Então, tudo que está dentro do campo teórico que deveria acontecer é o que vai cair na tua prova. Tá? Eu sempre puxo para esse lado porque os concurseiros jogam muito viés prático na questão e acabam perdendo pontos. Tá? Vamos agora para sétimo flashcard. Qual a definição de família natural e a definição de família extensa ou ampliada? Então, ó, família natural, qual a definição, qual a diferença aí para a família extensa ou ampliada? Vamos lá. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então, comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Tá? Ó. Então, natural. Pais e descendentes. Família extensa ou ampliada. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade
pais e filhos ou a unidade do casal, formada por parentes próximos com as quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade, tá? Então, ó, família extensa ou ampliada são aqueles, ó, parentes próximos com a qual a criança ou adolescente convive ou mantém vínculos. Então, ó, pegar aqui vínculos de afinidade e afetividade. Tá certo? Então, por exemplo, uma tia, um tio, tá? Um avô. Então, que você tem ali um contato próximo, né? O seu avô mora lá, você mora no Ceará. O seu avô mora lá em São Paulo. Você vê ele uma vez a cada ano, não fala com ele. Pô, ele é teu vô, mas tu não tem afinidade com ele. Então, não posso trazer que esse vô é uma família extensa ou ampliada. A própria lei diz que para ser família extensa ou ampliada, tá? Deu um flash aqui agora, né? Sem problema. Tem que ter o quê, pessoal? Tem que ter um vínculo de afinidade, de proximidade. Tá? Então não basta ser, é meu parente. Não, não basta ser parente, não. Tem que ter esse vínculo específico que a lei nos traz aqui. Tá bom? Então pega isso, pessoal, e leva para a tua prova. Tranquilo? Então lembra, são os pontos básicos que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz por família natural, né? Como nós vemos aqui, ó, família natural e definição de família extensa ou ampliada. Tá bom? Pega esses dois pontos aí e leva para a prova. Agora, botando aqui de novo para vocês. Agora vai botar aqui, rapidinho. Pronto, vai aparecer aqui na tela. Vamos aqui. Então, opa, voltou. Pronto. Vamos lá então, pessoal, sem problemas aqui. Então, ó, família natural, pais e descendentes. Família extensa ou ampliada, parentes próximos, vínculos de afinidade e afetividade. Certo? Pega esses dois pontos aí para a prova. Vamos aqui para o próximo, então. Qual a idade mínima que alguém possa adotar? Então, nós temos dentro também do Estatuto da Criança e do Adolescente a idade mínima para que o indivíduo possa adotar. Qual a idade mínima? Eu quero adotar. Eu posso adotar com quantos anos? Você pode adotar a partir dos 18 anos. Então, isso aqui pouca gente sabe. Por quê? Porque o pessoal pensa que você só pode adotar se tiver mais de 30 anos, né? Se tiver mais de 40 anos. E, na verdade, a lei diz que você pode adotar, olha aqui, ó, maiores de, puxar aqui a seta, maiores de 18 anos já podem adotar. Tá certo? Então, ó, tem outra regra aqui quanto à adoção. Que regra é essa? Tem que ser maior de 18 anos e, além de ser maior de 18 anos, você tem que ter uma idade específica a mais do que quem você está adotando. Você não pode, com 18 anos, adotar uma criança de 15 anos. Vocês vão ter a mesma idade, tá? Então, qual a idade mínima para que alguém possa adotar? 18 anos. Independentemente do estado civil. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotando. Então vamos lá para a regra básica, ó. Adoção. Adoção. Tá? Quem vai adotar, qual a regra? Tem que ter mais de 18 anos. Essa aqui é a primeira regra. Primeira regra, tá? Qual é a segunda regra aqui, pessoal? A segunda regra, o adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotando. Então, ó, aqui, ó, pelo menos 16 anos mais velho. Aqui é a segunda regra,
Então, pega essas duas regras aqui para a prova. Por exemplo, o cara tem 18 anos. Ele quer adotar alguém, né? Ele quer adotar uma criança. 18 menos 16, 2 anos. Então, ele não pode adotar uma criança com mais de 2 anos. Por quê? Porque quem vai adotar tem que ter pelo menos 16 anos a mais do que quem ele está adotando. Certo? Essa é a regra aqui dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele só pode adotar até 2 anos. Por quê? Porque vai estabelecer os 16 anos de diferença. Se o cara tiver 22 anos, aí você bota menos 16, vai dar quanto? Vai dar 6, né? Vai dar 6, então ele só pode adotar até 6 anos. E assim sucessivamente. Mas tem que seguir essa regra, tá? Tem que seguir essa regra. Eu nunca vi alguém de 18 anos adotando, mas se quiser adotar, pode. Adota, independentemente do estado civil. Ou seja, quem está adotando, não há nenhuma restrição se for solteiro, se for casado. O cara que está adotando pode ser solteiro, pode adotar alguém. Mas também não é tão simples assim. Essa questão de adoção, pessoal, deve ser feita toda uma avaliação. Por quê? Porque senão os pedófilos iriam adotar aí, a torta e a direita, tá? Os maníacos iriam adotar a torta e a direita para estuprar quem eles estivessem adotando, tá bom? Então, não é de boa. Eu tenho regras dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente quanto à adoção, e não somente essas. Essas aqui são as que mais caem em concurso, mas eu tenho outras regras aplicáveis, tá bom? Bisuzão aqui para a prova de vocês. Pego as duas referências, 18 e 16, tá certo? 18 anos no mínimo e no mínimo aí 16 anos de diferença. Ele traz aqui o pelo menos, certo? Geralmente quando você vai adotar você é bem mais velho, né? Então essa observação aqui ela não é nem tão importante na prática, mas para a prova é. Nono ponto, nono flashcard, ó. A criança ou adolescente pode trabalhar? Se sim, a partir de qual idade? Aqui nós pegamos, pessoal, o que diz a Constituição Federal, tá? O que diz a Constituição Federal. O que é que discorre, o que é que traz a Constituição Federal acerca do trabalho da criança, do adolescente? A Constituição Federal, ela é bem clara em trazer algumas proibições, ó. Ó, é proibido, vou botar aqui para vocês. É proibido qualquer tipo de trabalho, né? Trazer de maneira específica como está na letra de lei, tá? Onde ele traz aqui a figura do menor aprendiz. Então, ó, o que é que ele traz aqui, ó? É a proibição de trabalho noturno, ó. Proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre. Bora, caneta. Insalubre. A quem, pessoal? Aos menores de 18 anos. Então, trabalho noturno perigoso ou insalubre é proibido aos menores de 18 anos. Tá? Proibição aqui, ó, dessas três condições aos menores de 18 anos. É isso que a Constituição Federal traz. Tá um pouquinho feia aqui a letra, tá? Mas não tem problema. Próximo ponto aqui que a Constituição Federal traz. Traz o seguinte, ó. Qualquer trabalho é proibido. É proibido. Proibido, ó. Qualquer trabalho. A quem, pessoal? A menores de 16 anos. Menor de 16 anos. Aí ele traz salvo menor aprendiz. A partir dos 14 anos. Entendeu? Então, primeira regra.
É proibido qualquer trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Escrever aqui bonitinho, né? Senão vai ficar feio demais aqui. É proibido, pessoal, qualquer trabalho, ó, noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e qualquer trabalho aos menores de 16, salvo na condição de menor aprendiz a partir dos 14 anos. Então, tenho 3 idades aqui que você deve prestar atenção para a prova. 18, 16, 14. Pega por base isso aí. A Constituição Federal traz isso aqui no artigo 5º, tá bom? Eu não estou lembrado especificamente qual inciso. Estou puxando aqui na mente. A gente vai fazendo esse exercício de puxar aqui na mente. Tá certo? Posso até pesquisar o inciso daqui a pouco para vocês, mas nós não estamos trabalhando constitucional. E olha o que é que traz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ó. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Ao adolescente e aprendiz maior de 14 anos, são assegurados direitos trabalhistas e previdenciários. Beleza. Menor de 18 anos não pode trabalho noturno, insalubre ou perigoso. Beleza. Maior de 14, ou seja, entre 14 e 18. Pode o quê, pessoal? Pode menor aprendiz. Pode menor aprendiz. Tá certo? Beleza? Então ele traz aqui, ó, menor aprendiz. Ou entre 14 e 16 anos, né? Menor aprendiz. Entre 16 e 18 anos, eu posso trabalhar, eu só não posso trabalhar em trabalhos noturnos, perigosos e insalubres. Ainda que não seja menor aprendiz, eu posso trabalhar de 16 a 18 anos, exceto em trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, beleza? De 14 a 16 anos, só posso trabalhar como menor aprendiz. E acima de 18 anos, meu amigo, o pau quebra. Eu posso trabalhar até dentro do esgoto. Tá certo? Beleza? Então é assim que funciona o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bora aqui para a próxima questão. O que é que traz aqui a próxima questão para a gente? Vamos lá. Quais são os produtos que têm vendas proibidas para crianças e adolescentes? Então ele traz aqui de maneira bem objetiva, isso aqui cai muito em prova. O que é proibido para criança e adolescente aqui? Quais os produtos? É proibida a venda à criança ou adolescente de armas, munições e explosivos, bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida, fogos de estampido de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida, revistas e publicações que aludem ao artigo 78, bilhetes lotéricos e equivalentes. Então, lembra disso aqui, são 6 pontos de proibição de venda a crianças. Eu tenho várias outras proibições, mas isso aqui é o que é mais incisivo, é o que está lá previsto dentro do ECA. Tá bom? Então, de maneira expressa, é proibida a venda a criança e adolescente, ó, disso. Arma, bebida, munição, fogo, estampido. Essas revistas e publicações que aludem ao artigo 78, pessoal, são, por exemplo, revistas pornográficas, tá? Isso aqui é proibido também a criança e adolescente. Tá bom? Então, fechou aqui esse nosso flashcard. Continuamos aí no próximo bloco com os demais flashcards. Tamo junto, até o próximo bloco. Valeu! Fala, galera, aqui do Objetivo Concursos, né? Tivemos aqui basicamente um flash aí, um boom aqui no estúdio, tá? Um cortezinho pequeno, mas sem nenhum prejuízo para vocês, tá? Foi restabelecido rapidamente, quase sem perceberem, tá bom? Mas é isso que acontece quando a gente está fazendo as gravações no ao vivaço. Eu não tenho acesso agora ao chat de vocês, tá? Mas qualquer dúvida vocês podem deixar que posteriormente eu tiro. Beleza? Vamos agora, pessoal, para o nosso último bloco aqui na nossa gravação ao vivo dos flashcards relacionados ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vamos começar aqui, sem mais delongas, sem enrolação. 3, 2, 1. Fala, galerinha show do Objetivo Concursos, professor GD na área, mais um bloco aqui para vocês. E agora, pessoal, entrando no flashcard de número 11 agora, né? Número 11. O que é que ele pergunta?
qual a idade mínima estabelecida para que o adolescente possa viajar para fora da comarca onde reside, sozinho? Então, ó, viagens. O adolescente pode, por exemplo, chegar. Eu quero passear em Fortaleza, né? Quero ir para a praia lá, Praia do Futuro. Eu tenho dinheiro, botei um canal no YouTube jogando Fortnite, não é Fortnite, né? O joguinho, jogando, não joga mais Counter-Strike não, Counter-Strike é da minha época, né? Tô jogando ali, sei lá, esse joguinho que pessoas meninos jogam. Ganha muito dinheiro, né? No YouTube aí. Eu quero viajar. E aí, o que é que faz? Calma. Não há essa livre, não há esse livre passe da criança e do adolescente, tá bom? Para cidades aí, para regiões fora da sua comarca. Na prática pode acontecer. Estou falando na teoria. Na teoria há essa vedação. Então o que é que traz o Estatuto da Criança e do Adolescente? Ó? Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. Então, ó, não pode uma criança menor de 16 anos, tá? Viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. Galera, quando ele traz aqui comarca, não é porque o cara está morando dentro de uma comarca, não. É a jurisdição respectiva daquela comarca, tá? Então, ele considera aqui o campo jurisdicional da comarca, tá? Que diz respeito à competência aqui, ó, competência territorial, tá? Então, competência territorial. A criança ela não pode sair desacompanhada, tá? Para fora da comarca onde reside, sem autorização judicial. Então, ó, não pode, salvo que a própria lei traz, autorização judicial, certo? E aí eu tenho dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente várias outras regras quanto à viagem para o exterior, tá? O pai tem que viajar, quando vai viajar com a criança, tem que viajar com autorização também do outro pai, né? Da mãe, no caso, né? Ou do outro pai, caso seja aí o casal homoafetivo, tá bom? Então nós temos vários outros requisitos dentro dessa questão de viagem de criança e adolescente, certo? Mas o que é mais cobrado em prova? Esse aqui, quanto a criança viajar sozinho, hipótese alguma, salvo por determinação judicial, quando a criança ou adolescente for menor de 16 anos, certo? Criança de maneira nenhuma, né? Aí o adolescente, entre 16 e 18, ele já pode viajar para fora da comarca, tá? Desacompanhado dos pais ou responsáveis. Eu mesmo viajava, era muito mais novo que isso aqui, já viajava, tá? Porque por isso que eu estou falando, na prática é complicado. E você sobe aí muitos ônibus, o ônibus vai te levar, pronto, tá? É muito difícil aí, a não ser que você tenha mesmo cara de criança, o cara vai perguntar, pô, e aí, cadê teus pais e tal? Se ele souber também, senão só tira a passagem ali mesmo e leva, tá? Mas nós vamos ver, pessoal, as infrações administrativas. Quando há descumprimento dessa lei, ou você vai incorrer num crime específico dessa lei, ou de outra lei, ou do Código Penal, mas geralmente dessa mesma lei, ou infração administrativa, tá? Você vai ficar aí sujeito a multa, por exemplo. Beleza, vamos para a 12. Quais são as medidas aplicadas ao adolescente no caso de cometimento de ato infracional? Quais são as medidas aplicadas ao adolescente? Ó, aqui cuidado, por quê? Porque na prova ele vai falar quais são as medidas aplicadas à criança e o adolescente. Não é a criança não vai receber essas medidas aqui, tá? A criança não vai receber aqui nenhuma dessas medidas. Quem recebe é o adolescente. Então veja que a proteção à criança, propriamente dita, é bem maior do que do adolescente. Então, se tiver que sofrer, tá, essas medidas, vai ser o quê, pessoal? Vai ser o adolescente e não a criança. Então, ó, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar
ao adolescente as seguintes medidas. Então, verificou o ato infracional, o que é que pode ser aplicado ao adolescente? Primeiro, advertência. Segundo, obrigação de reparar o dano. Terceiro, prestação de serviço à comunidade. Quarto, liberdade assistida. 5, inserção em regime de semi-liberdade. Sexto, internação em estabelecimento educacional. E aqui, sétimo, qualquer uma das previstas no artigo 101, inciso 1 a 4, tá? A gente vê aqui no artigo 101, um pouco antes desse, tá certo? Outras medidas estabelecidas aí que podem ser aplicadas. Mas lembra, quando fala de aplicação de medidas em contraponto a um ato infracional cometido por um adolescente, eu tenho essas medidas aqui a serem adotadas. Não falo quanto à figura da criança. Aqui eu só vou citar o adolescente, tá certo? Então 12 aí, ó, flashcard bem legal para você memorizar para a prova, cai muito em questões de concurso. Vamos aqui para o próximo ponto. O que é que nós temos aqui, ó? 13. Qual a composição do conselho tutelar? Existe a composição específica do conselho tutelar, votação do conselho de conselheiros tutelar, tá? Nós vamos ver qual a composição e depois quais os critérios para compor aí o conselho tutelar. Então, primeiro, em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Então, ó, em cada município e em cada região administrativa do DF, tá? Do DF, nós teremos o quê? Haverá no mínimo, ele traz aqui no mínimo, tá? Não traz o máximo aqui não, porque aqui a gente vai ver de acordo com outros critérios. No mínimo, um conselho tutelar, como órgão integrante da administração pública local. Composto de quantos membros, pessoal? Ó, composto de 5 membros. Esses membros são escolhidos para mandato de 4 anos. Mandato de 4 anos. Escolhido por quem? Escolhido pela população local, permitido recondução por novos processos de escolha. É claro que isso aqui vai depender do tamanho da cidade. Por exemplo, você vai pegar uma cidade como São Paulo, né? Você não vai ter só um conselho tutelar, certo? Então, vai depender do tamanho e outros cálculos existentes. Mas você tem que entender que, no mínimo, cada cidade vai ter o quê? Um conselho tutelar. 5 membros por conselho tutelar e mandato de 4 anos. Escolhidos por quem? Pela população local. Essas eleições aqui são de praxe. Com certeza você conhece alguém que já se candidatou, tá, para conselheiro tutelar, conselheira tutelar. Vamos para 14. Quais são os requisitos para candidatar-se ao membro do conselho tutelar? Que requisitos são exigidos? Ó? Para a candidatura ao membro do conselho tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos. Primeiro, reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município. Tá? Então, são os requisitos basilares. Nós temos alguns outros sub-requisitos, mas esses são os requisitos basilares. Por exemplo, quando ele fala aqui de idoneidade moral, quais são os sub-requisitos? Você não pode ter aqui uma condenação criminal, uma condenação penal, você pode estar devendo à justiça, você não pode estar com suas obrigações eleitorais aí inconsistentes, tá bom? Então são sub-requisitos. Para a prova você vai memorizar esses 3. Reconhecida idoneidade moral, que é um conceito geral, genérico, tá? É um conceito abstrato, geral. Idoneidade moral vai ser comprovada a partir de vários aspectos. Idade superior a 21 anos, isso aqui é um critério objetivo, superior a 21 anos, e residir no município, morar no município ali que você está concorrendo a uma vaga de conselheiro tutelar, tá bom? Isso também é um requisito. Vamos para 15, sem demora.
Qual tipo de ação penal aplicada aos crimes definidos nessa lei? Galera, nós vamos falar aqui dos crimes e das infrações administrativas. Mas todo crime que a gente vai falar aqui são crimes de ação penal pública incondicionada. Ou seja, pessoal, todos os crimes aqui, ó, independem de representação, tá? Independem de representação da vítima, certo? Então, são crimes de ação penal pública incondicionada. Já vi em prova colocar o quê? Crime de ação penal pública condicionada, até mesmo uma alternativa, crime de ação penal privada. Pode-se dar ação penal privada? Galera, pega uma regra para a tua vida. De acordo com a Constituição Federal, artigo 5º, pode-se dar ação penal privada subsidiária da pública quando a ação penal pública não foi intentada no prazo legal. Então, cabe a ação penal privada subsidiária da pública quando a ação penal pública não foi intentada no prazo legal, cabendo a responsabilidade por quem não intentou aquele procedimento, aquela ação penal no prazo legal. Tá? Então, por exemplo, o Código Penal Militar ele não traz a previsão de ação privada. Porém, fazendo analogia, trazendo o aspecto constitucional ao caso, a Constituição Federal é aplicada a tudo. Então, nada pode estar de encontro à Constituição Federal. Tá? Então, cabe a ação penal privada subsidiária da pública. Mas o que é que nós temos dentro da letra de lei? Aqui, ação penal pública incondicionada. Bem tranquilo e objetivo. Vamos lá para 16. Quais são os principais, mais recorrentes em prova de concurso, crimes previstos no ECA? Galera, ó, tem vários e vários crimes, mas eu botei aqui alguns aqui dos principais, do que eu vejo que mais cai. Segue uma sequência lógica, né? Ele segue numa ordem específica, mas cai muito, tá? Sobretudo a parte relacionada à pornografia infantil. Isso aqui é o que mais cai em prova. Vamos entender aqui, ó. Trouxe vários e a gente vai comentando aqui, tá? De um a um. Beleza? Esse flashcard aqui é interessante. Artigo 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Então, aqui é um crime aplicado à autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente. Quando ele deixa de comunicar, ele incorre no crime aqui do ECA. Veja que é um crime omissivo. É um crime omissivo próprio. Ele vai se dar através de uma omissão específica. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou constrangimento. Então, ó, você quando captura, né? Você captura uma criança que cometeu um ato infracional, tá certo? Você restringe a liberdade daquela criança que cometeu um ato infracional, você não pode agir com questões vexatórias, tá? Com questões humilhantes para aquela criança, tá? Então, submeter criança ou adolescente, sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou constrangimento. Isso aqui é aplicado de maneira geral, tá? Eu dei um exemplo aqui na nossa área policial, mas é de maneira geral. Olha o 240, né? 240 aqui, ó. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. Isso aqui, pessoal, cai muito em prova. Olha quantos verbos, ó. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. Aqui você não está fazendo sexo com a criança ou adolescente. Você está só produzindo, reproduzindo, filmando. Veja que o simples fato de filmar, reproduzir, você já está cometendo o crime. Então, cuidado. Se reproduzir já comete, imagine fazer. Tá? Mas eu estou falando para vocês que existe esse crime específico apenas de filmar, dirigir, registrar, tá? Cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente.
Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput desse artigo, ou ainda quem com esses contracena, tá? E aí, ó, quem com esses contracena também, claro, vai incorrer pelo crime. Mas não precisa contracenar para que seja consumado o delito, tá? Contracena é uma equiparação, tá bom? Que também vai responder, mas não necessariamente só quem contracena. Olha aqui 241A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente, tá? Então, ó, se você oferece, só basta oferecer. Você tá com a cena de sexo explícito aí de adolescente, gravado num pendrive, e aí você oferece para outra pessoa. Quer comprar? Nesse pendrive aqui tem uma cena de sexo explícito, né? De um adolescente aí de 14 anos. Quer comprar? Eu te vendo aí por R$ 1.000. Ah, não quero comprar não. O crime já está consumado, é um crime formal. O simples fato de oferecer já consuma o delito. Tá bom? Então ofereceu, está consumado o delito. Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Galera, olha que interessante, ó, possuir ou armazenar, tá? Imagina que mandou no grupo de WhatsApp e aí você armazenou aquele vídeo no seu celular. Você já cometeu o delito. A não ser que esse armazenamento, através das autoridades e das pessoas referidas lá dentro do ECA, seja para denunciar quem divulgou aquele vídeo. Mas o simples fato de você baixar lá o vídeo no WhatsApp, deixar salvo no seu celular, você já cometeu o delito, porque o simples fato de armazenar cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente já configura o delito. Viu? Olha que interessante. Tá? Ele traz lá a ressalva. Salvo se for para denunciar a autoridade pública por meio dos seguintes agentes. Ele traz lá o rol. Tá? Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação ou de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Tá? Simular a participação de criança ou adolescente. Então você pega um anã, pegou uma anãzinha lá, já assistiu aquele filme, A Órfã? Pronto, parece uma criança, né? Mas não é, ela tem mais de 30 anos. Mas se você faz um filme simulando que ela é uma criança e que ela vai fazer uma cena de sexo explícito com outra pessoa, já comete o crime também. Por quê? Porque você está simulando a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico, por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Você está botando ela visualmente ali como uma criança e cometendo aqui esse delito, tá? Vender, fornecer, ainda que gratuitamente ou entregar, por qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo. Tá? Então, esses são os crimes mais cobrados. E quais as infrações administrativas mais cobradas aqui, pessoal, para a gente encerrar? Simples. Divulgação total ou parcial, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação. Por qualquer meio de comunicação. Nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente. Aqui se atribui o ato infracional. Tá? Então, por exemplo, você prende uma criança, um adolescente, lá, você apreende, né? O certo é apreender. Você não pode botar o nome dela, não pode tirar uma foto dela. Nem o nome do completo você pode botar. Por quê? Porque está aqui. Você não pode divulgar, nem total, nem parcialmente, tá? Procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente. Aí eu botei outras aí, ó. Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais. Deixar o responsável por diversão ou espetáculo público de afixar em local visível a entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza da diversão e a faixa etária. Então, todo filme, você pode prestar atenção, tem lá a faixa etária. Não pode colocar um filme ali que não é para criança sem a indicação da faixa etária. Tá bom? Beleza? E eu tenho vários outros que eu trouxe aí no 17, ó.
Por exemplo, aqui, o último, ó, vender ou locar a criança ou adolescente fita de programação em vídeo em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente, tá? Então, fechamos aqui, pessoal, nossos flashcards relacionados ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza? Tamo junto, até a próxima aula, até o próximo encontro. Valeu! E você, galera, que ficou aqui comigo pelo YouTube, muito obrigado pela participação de todos. Acompanhem o Objetivo Concurso nas redes sociais. Vamos para cima, porque esse concurso é seu. Muito obrigado, tamo junto e até o próximo evento. Valeu! E para a vez, Lucas Neto aqui na área. Tá gostando dessa aula, né? Ó, não esquece que esse mesmo professor vai estar contigo dentro da plataforma do Objetivo Play toda semana, te entregando todos os códigos para você ser aprovado no seu concurso. Portanto, seja Objetivo Play, clica no link da descrição e cai para dentro. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou, no meu esforço e tudo mais, a aprovação no Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava, e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,